de manhã, a hora que eu acordo, eu não saio da cama, eu não levanto da cama sem agradecer a Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Ademir Almeida e sejam bem-vindos em meu canal Em Oração. Por gentileza, assistam este vídeo até o final, pois hoje o pastor licenciado Joel Brandão, ele já está aqui comigo e já vou adicioná-lo nesse vídeo, pois ele tem uma palavra que eu tenho certeza que será de grande edificação em nossas vidas no aspecto da oração. Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e seja bem-vindo também, meu querido irmão em Cristo, Joel Brandão, que eu já tive uma outra oportunidade com ele aqui no YouTube, onde que ele trouxe uma palavra para casais. E tem até uma página no Facebook, Casais Abençoados. Mas hoje ele estará falando sobre um assunto que é de extrema importância sobre a questão da oração. É um estilo de vida. Bom, primeiramente eu vou pedir para ele se apresentar, não é? Bom dia, Joel Brandão. Deus abençoe grandemente o senhor. Seja bem-vindo aí na live. Bom dia, pastor Ademir. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, né? Estou ficando freguês aí do seu canal. Aliás, um canal maravilhoso. O tema é oração. Canal em oração. Muito bom, realmente. Você teve uma ideia fantástica para estarmos conversando sobre a oração. Me apresentando, meu nome é Joel Brandão de Oliveira, tem mais um nome aí. Eu uso normalmente Joel Brandão, que é para ficar mais curtinho. Eu sou casado, nesse mês estaremos fazendo 34 anos de casados, tenho 2 filhos, uma nora, um netinho, e trabalhamos com casais, fazemos muitos encontros de casais, palestramos para casais, e uma das palestras para os casais é sobre a oração, porque nós entendemos que orar é algo primordial. Quando nós lemos aquele texto que diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né, que é o marido, a esposa e Jesus precisa fazer parte do casamento, está incluso ali a oração. Porque para nós termos comunhão com Deus, nós precisamos orar. E eu sempre digo o seguinte, o casal que ora junto dificilmente irá se separar. Nesses últimos 15 anos que nós estamos viajando o Brasil todo, palestrando para casais, eu sempre tenho dito isso, e eu desconheço algum casal que ora junto todo dia, não é aquela oração do almoço, Senhor Jesus, obrigado pelo almoço, como é que é? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é essa oração, não. É aquela oração quando o casal, se possível, ajoelha junto, dá as mãos juntos, e oram juntos, choram juntos, compartilham juntos, e casal que faz isso todo dia, não irá se separar. Vai ter problema? Vai ter briga? Vai ter discussão? Vai, isso é normal, todo casal acontece isso. Mas o casal que ora junto também perdoa, também entende a esposa, o marido e vice-versa. Mas hoje o tema não é casal, é uma outra, mas faz parte. O nosso tema aqui é oração. E é oração que é um estilo de vida. E eu, assim, contando um pouquinho da minha vida, quando eu tinha 13 anos de idade, isso eu não recomendo para ninguém, né? E eu com a minha esposa, na época, começamos a paquerar um ao outro, 13 anos de idade. E nós nos encontrávamos na igreja, e de terça-feira na igreja tinha reunião de oração. E aí eu fiz um propósito com Deus, de orar. E eu falei, Deus, se ela é para ser a mulher da minha vida, isso com 13 anos de idade, que o Senhor realmente confirme, que o Senhor me mostre que ela será a mulher da minha vida. E graças a Deus, nós já estamos fazendo aí, nesse ano, em julho, vamos fazer 41 anos que estamos juntos. 34 anos de casados e mais 7 anos de namoro, ou seja, 41 anos
juntos, porque lá atrás, com 13 anos, eu e ela, nós buscamos a Deus. Nós pedimos para Deus, nós oramos, falando, Deus, é da tua vontade? Mostra para nós. E a nossa vida, sempre orando, quando nós casamos, nós oramos, pedindo a direção de Deus sobre o nosso casamento. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação que nós tínhamos o dinheiro, fomos viajar, fomos para a lua de mel, voltamos, e como a gente era bem, vamos dizer assim, novo, a gente não sabia de nada da vida, esquecemos de um pequeno detalhe, né? Que nós iríamos morar juntos e juntos tem que comer, né? Tem que comer arroz, feijão, e nós esquecemos de fazer a compra. Fomos para a lua de mel e voltamos e na nossa casa não tinha nada. Esquecemos. E tinha acabado o dinheiro também. Na lua de mel nós gastamos todo o dinheiro e a gente estava sem dinheiro. E aí, o que nós fizemos? Nós oramos, falamos, Deus, estamos sem dinheiro para fazer uma compra. A gente nunca tinha feito compra, né, de comprar bastante coisa, né? E para não dizer que não tinha nada, tinha leite, pão e bolacha lá em casa. E aí, naquela noite, um casal de padrinhos nossos foi nos visitar. Assim que nós voltamos da lua de mel, eles foram lá nos visitar, e eles falaram assim, olha, nós não demos nada de presente para vocês, porque a gente não sabia o que vocês estavam precisando, então nós viemos aqui e vamos te dar aqui o nosso presente em dinheiro. Vocês comprem o que vocês quiserem. Olha que Deus maravilhoso. Deus mandou o dinheiro para nós fazermos a nossa primeira compra como casal. Então, nós tivemos muitos momentos onde nós aprendemos a depender de Deus, a colocar a nossa vida diante de Deus. E é isso que eu gostaria de estar falando com você nesse momento, você que está nos assistindo, que está nos vendo aí pelo YouTube. Oração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Nós precisamos ter um estilo. Qual que é o seu estilo de vida? Pelo seu estilo de falar, seu estilo de andar, você tem um estilo de se vestir, cortar o cabelo. A gente, quando é jovem, fazemos de um jeito, depois que é adulto é de outro jeito. Nós temos estilos de vida. Mas a oração tem que ser um estilo de vida para todo mundo. Porque a Bíblia fala muito sobre oração. Eu gosto muito de 1 Tessalonicenses 5,17, que é um texto pequenininho e que diz, orai sem cessar. A oração não pode parar. Orai sem cessar. O próprio Jesus orava. Jesus ele subia para orar. Se Jesus orava, e nós? Que exemplo que Jesus nos deu maravilhoso de oração. E nós precisamos orar. Porém, a oração é algo antinatural. Nós não nascemos com o desejo de orar. Pelo contrário, o nosso DNA humano, o nosso DNA, a Bíblia fala que nós nascemos em pecado, esse DNA pecaminoso não quer de maneira alguma que nós tenhamos momentos de oração e que passamos o dia orando. Pelo contrário, nós temos tempo para outras coisas, menos para oração. Desde o nascimento, aprendemos as regras da autoconfiança. Nós, conforme vamos crescendo, nós vamos aprendendo a andar, a correr, andar de bicicleta, isso vai nos tornando autossuficientes. E nós paramos de depender dos pais, temos vida própria e assim vai sendo a nossa vida. E nós também queremos fazer assim com Deus. E quando a gente não ora, nós nos tornamos autossuficientes. E será que a autossuficiência é algo que é bom para nós? Vai nos trazer realmente paz, alegria, segurança? E isso é uma questão que todo ser humano é assim. Não, eu resolvo as coisas. Não, eu resolvo. Eu faço isso, eu faço aquilo, e tudo mais. É por isso que a oração é algo que nós precisamos praticar. Todos os dias nós somos convidados a orar. E quando nós oramos, nós vamos ter um relacionamento íntimo com Deus. É eu e você falando com Deus, conversando com Deus, abrindo os nossos pensamentos, as nossas dores, também agradecendo.
A gente acha que oração é só pedir. Não, também é pedir. Mas a oração é agradecer, é louvar, é glorificar a Deus. Eu tenho costume todo dia de manhã, na hora que eu acordo, eu não saio da cama, eu não levanto da cama sem agradecer a Deus. É oraçãozinha rápida. Deus, obrigado pela noite que o Senhor me deu. Obrigado por eu estar podendo acordar e podendo levantar. Pronto, em nome de Jesus, amém. E daí eu já levanto. Daí eu tenho o meu momento de devocional, aí vou ler a palavra, vou meditar na palavra de Deus, vou ter o meu momento de oração, mas são orações curtas, pequenas, que nós precisamos aprender a praticar. Isso chama-se relacionamento íntimo com Deus. A oração é um canal com o poder de Deus. Deus, ele é um todo-poderoso. Você já imaginou que Deus é o criador de tudo isso? Deus é que criou tudo, toda essa imensidão, e todo o poder vem de Deus. E a oração é o canal entre você e Deus. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando eu trabalho, quando você trabalha, sou eu e é você que está trabalhando. Mas quando nós oramos, Deus é quem trabalha. É diferente. Quando, por exemplo, alguém fala assim, eu estou desempregado, preciso de um trabalho, de um emprego. Antes de você levar o currículo, antes de você sair à luta para conseguir o emprego, você já orou? Você já colocou diante de Deus? Fala, Deus, eu vou sair agora para procurar um emprego. Vá à minha frente. Eu lembro uma vez numa igreja que nós demos essa palestra para a igreja toda, né? E uma pessoa veio e falou comigo assim. Ele falou, olha, já faz mais de 6 meses que eu estou desempregado e tal. Claro que você tem que fazer um currículo bonitinho, né, bem feitinho e tudo mais. E aí eu disse para ele assim, e como que você faz para entregar? Eu chego lá na empresa e distribuo. Aí eu dei uma dica para ele. Primeira dica espiritual. Antes de sair, ore. Fala, Deus, mostre aonde eu vou levar esse currículo. Segunda dica, ao chegar lá no local, peça para falar com o dono, com o gerente, com o encarregado do departamento pessoal, com alguém que realmente vá pegar o seu currículo na mão. Mas eu falei, antes de sair, ore. Peça para Deus mostrar onde você... que ele estava desesperado. Tá. Bom, enfim, eu dei essas dicas para ele. Depois de um certo tempo, na semana seguinte, ele entrou em contato dizendo, olha, obrigado. No meu primeiro lugar que eu fui, eu fiz isso. Orei, coloquei o meu currículo diante de Deus, pedi uma porta de emprego. Eu fui, no primeiro lugar, pedi para falar com o encarregado, com alguém que resolvia. E eu consegui o emprego. Então é isso, às vezes nós queremos abrir as portas com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com o nosso intelecto. Porque eu sou formado nisso, naquilo, porque... Não, coloque o seu problema, a sua dificuldade diante de Deus. Você vai no médico, ora antes. Você vai viajar, ora antes. Agradeça. Um caso interessante uma vez, isso não aconteceu comigo, mas eu já ouvi de pastor. Por exemplo, nós vamos passear para a praia, que gostoso ir para a praia, né? E aí, dois casais, 2 famílias, em 2 carros, foram para a praia. E aí, na volta da praia, um dos carros capotou e deu perda total no carro, mas não aconteceu nada com a família. No domingo de manhã, estava lá essa família agradecendo a Deus, porque o carro capotou, deu perda total, mas ninguém se machucou. Olha que bênção, estavam na frente da igreja agradecendo. Aí o pastor disse assim, mas espera aí, vocês não foram em 2 casais, 2 carros para a praia? Sim. E cadê o outro casal que foi junto? Tá ali sentado. Mas por que não vieram aqui à frente? Porque com a gente não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Vocês foram e voltaram bem debaixo da proteção de Deus. Então tem que agradecer a Deus. A gente só agradece quando acontece algo assim. E aí a gente vê que Deus age, Deus abençoa, Deus dá o livramento. Mas e quantas viagens nós já fomos e voltamos pela graça de Deus? E aí a gente esquece de agradecer. A gente esquece de dizer, Senhor, obrigado pela viagem que eu fui e voltei. Então, a oração nós temos intimidade com Deus. Por isso que nós temos esse Deus todo-poderoso.
e que Ele gosta muito quando eu e você falamos com Ele. Eu tenho esse costume de orar de manhã. Às vezes eu oro, não sei, 5, 10, 20, 30, 40 minutos, não fico marcando no tempo, no relógio. E aí eu tenho alguns pedidos, a minha esposa até tem um caderno de oração, que ela marca todos os pedidos de oração. Eu marco alguns, né? E aí as pessoas pedem oração, eu oro, e às vezes vem pessoas à minha mente, e eu lembro. E depois daquele momento eu saio, vou trabalhar, vou fazer o meu trabalho, mas durante todo o dia eu estou em oração por Deus, com Deus. Às vezes alguém pede oração, por exemplo, eu estou com meu irmão mais velho acima de mim, ele está com um tumor na gengiva. Então eu estou orando o dia todo por ele. Hoje ele foi ao médico, estive orando durante o período que ele foi ao médico e tudo mais. Então nós passamos o dia todo orando, agradecendo, e são bênçãos de Deus, e isso é intimidade, e é preciso que nós creiamos de coração que Deus está ouvindo a minha e a sua voz. A oração é assim, nós falamos e temos certeza que Deus está nos ouvindo. Deus não faz como nós que somos pais, que às vezes, quando o nosso filho vem falar com a gente, e se a gente está fazendo alguma outra coisa, né, o nosso filho, às vezes, e agora eu estou tendo experiência com o meu netinho, né? Então, meu netinho de 3 anos, às vezes, quando ele quer a minha atenção, ele chega aqui no meu escritório, e às vezes eu estou ocupado, e ele vê que eu não dei a devida atenção para ele, e ele grita, vovô, vovô! Aí eu tenho que pegar e dar atenção para ele. Com Deus não é assim. Deus, quando nós chegamos diante dele, ele nos dá total atenção. E Deus é onipotente. Podem milhões de filhos estarem ao mesmo tempo falando com ele, e ele está ouvindo a cada um individualmente. Olha que maravilha, olha que Deus poderoso. Por isso que nós precisamos crer. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Nós precisamos crer que naquele Deus que fez o mar se abrir, aquele Deus que fez milagres do Antigo Testamento, milagres no Novo Testamento, é o mesmo Deus e que continua fazendo milagres nas nossas vidas. Eu tenho um milagre muito grande na nossa vida. Eu estava contando do nosso casamento. A minha esposa, quando nós tivemos o segundo filho, ele estava com 10 meses, e aí deu um tumor no cérebro dela, tamanho de uma azeitona. E ela chorava de dor e não havia remédio que tirasse a dor. Tinha que ir para o hospital, ficar à base de morfina. Para ter uma ideia, ela batia a cabeça na parede para que a dor aqui fora fosse maior do que a dor que estava lá dentro. E fomos em médicos, fizemos todo tipo de exames e tudo mais, tal. E eu comecei, e ela foi ao médico, e o médico não disse diretamente para ela, mas disse para uma outra pessoa que ela teria 3 meses de vida. E eu orei, e pedi para outras pessoas orarem também. E eu disse, Senhor, eu estou com 2 filhos, um de 2 anos e meio e outro de 10 meses. Deixa ela comigo, me ajude, para ela me ajudar, para nós criarmos os nossos filhos. E para a glória de Deus, ela foi curada, e quando foi no outro exame, o médico não acreditou. Ele falou, cadê o negócio aqui? Cadê a mancha que tinha aqui nos exames? E tanto que ela foi daí no médico sozinha, o médico até ficou brava com ela. Cadê seu marido? Como que você veio aqui sozinha? Você não pode vir sozinha. Ela falou assim, doutor, eu já estou curada. Mas aqui, curada, nada. Ela disse, já estou curada. E aí pegou os exames e tudo mais. E nós não temos os exames para mostrar, porque o médico ficou com todos os exames. O médico falou assim, não é possível, tem alguma coisa errada. Ele queria mostrar lá e estudar o caso. Então Deus fez milagres e Deus continua fazendo. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora tem um milagre para contar na sua vida, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Ele não muda. Por isso eu te convido a começar a ter esse hábito de orar todos os dias, ter intimidade com Deus, fazer da oração um estilo de vida.
Oração em todos os momentos. Oração por outras pessoas, por você, pela esposa. Vou contar um caso aqui para dar uma risada, uma vez que aconteceu. Vocês vão falar assim, não é possível que o Joel vai contar isso, mas uma vez aqui em casa, meus filhos eram adolescentes, né? Apareceu um ratinho. Sabe aqueles ratinhos pequenininho? Bem pequenininho mesmo. E, nossa, o ratinho, ele faz aquele cocôzinho bem pequenininho. E aí minha esposa ficou desesperada. Mas cadê esse ratinho? Onde está esse ratinho? E nós tiramos tudo. E aí a gente via, ele corria e tal. Bom, não coloquei ratoeira, A minha esposa começou a sonhar de noite, de madrugada, acordando que tinha o rato em cima dela. E sabe como são as mulheres, né? As mulheres não podem ver. Aliás, tem muitos homens também que não podem ver um ratinho aí. E aí, nossa, aí um dia à noite, olha só, né? Nós temos o costume de orar antes, e só que essa oração eu fiz sozinho, não fiz junto com a minha esposa, não. Fiz eu e Deus. Falei assim, Deus, esse ratinho está tirando a paz aqui de casa, da minha esposa, dos meus filhos, e eu preciso dar um jeito nesse ratinho, Senhor. Me ajude a pegar esse ratinho. A oração que eu fiz. As pessoas podem achar um absurdo isso, mas foi a oração que eu fiz. Naquela noite, naquela madrugada, umas 3 horas, 4 horas da manhã, acordei com aquela vontade de ir no banheiro, sabe? Aquela vontade que você tem que, né? E aqui em casa nós temos um banheiro social. E aí eu peguei e fui no banheiro social, quietinho e tal. Abri o banheiro, acendi a luz do banheiro. Quem que estava no cantinho do banheiro? O ratinho. Ele estava lá. Aquele ratinho estava lá no cantinho do banheiro. E eu tinha até separado um pau bem grande, grosso, assim, para se eu achasse ele, né? Eu falei assim, ratinho, desculpa aí, ou é você, ou é a minha família. E fechei a porta. Infelizmente, tive que dar uma paulada no ratinho lá, né? Aí as pessoas falam, que cara mal, matou o ratinho e tudo mais, né? Mas eu conto isso, gente, porque é uma coisa assim, boba, simples, mas aqui eu coloquei esse problema diante de Deus, e Deus resolveu. Graças a Deus, depois disso, aí nós trouxemos gato aqui para casa, depois sumiu, não tivemos mais esse problema, mas são pequenos problemas que nós esquecemos de colocar diante de Deus. Quando nós temos o hábito de orar, temos o hábito, a nossa oração é um estilo de vida, nós vamos ter essa intimidade com Deus, para falar com Deus de todos os assuntos. E saiba que Deus conhece todos os assuntos, seja ele qual for. Por isso, crie o hábito de orar. Se você não tem o hábito de orar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, comece com pequenas frases, comece a falar com Deus, agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus pela esposa, pelo marido, pelo trabalho, pelo carro. Comece a pedir, comece a clamar, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Isso vai se tornar prazeroso. É um prazer você estar orando, se ajoelhando diante de Deus. Quer dizer que se ajoelhar, Deus vai ouvir mais ou menos? Não. Quando nós nos ajoelhamos, isso é algo para nós. A gente reconhece, nós nos reconhecemos pequenos diante de Deus e nos ajoelhamos diante do Rei Todo-Poderoso. E aí, isso é muito bom para a gente sentir que realmente não somos nada diante de Deus. E aí passamos ali momentos e momentos e momentos, e orando, e é tão bom nós orarmos. Aqui em casa nós temos um costume de, às vezes, durante o dia mesmo, o meu escritório é em casa, minha esposa também trabalha em casa, e às vezes, de repente, ela sai lá do ateliê dela, ela vem aqui no meu escritório, ela fala, vamos orar por tal assunto, ou então tal pessoa pediu oração, vamos orar? Vamos orar. Ou então, alguma coisa que aconteceu, que a gente fica sabendo, e nós oramos naquele momento, naquele instante. E você vai ser uma bênção na vida das outras pessoas. Muitas pessoas vão começar até a pedir para você, e você vai poder falar para ela, ora também você, conversa com Deus. E eu gostaria de dar algumas sugestões
da forma de oração. Por exemplo, dentro da sua oração, adore a Deus, louve a Deus, confesse os seus pecados, conte para Ele aquilo que você fez errado. Nós erramos e nós sabemos que Deus perdoa todos os nossos pecados. Ações de graça, quando nós agradecemos a Deus e também quando nós pedimos, intercedemos. Deus ele está pronto a nos ouvir, seja de que forma for. Por isso, ore regularmente, ore com sinceridade. Deus conhece o meu e o teu coração. Não se esqueça disso. Não adianta chegar diante de Deus e fazer uma oração com muitas palavras que ninguém vai entender. Você tem que usar até um dicionário para compreender o que está sendo dito. Não, fale do coração. Ore especificamente. Você tem um assunto para orar? Então ora sobre aquele assunto. Especificamente sobre aquele assunto. Ore em particular, você e Deus. E ore com alguém também. Foi tão gostoso, nós passamos por um problema recentemente, e aí eu disse para minha esposa, vamos orar com um casal amigo nosso, muito querido nosso, vamos? E aí ligamos para ele e falamos assim, olha, podemos ir na sua casa para orar? Pode sim, vem aqui em casa, vamos orar juntos. Então ore com outras pessoas, convide outras pessoas para orar com você, isso em qualquer dia da semana, em qualquer horário. Por isso, a oração precisa ser um hábito, um estilo de vida. Porém, nós temos coisas que atrapalham a oração. Falta de tempo. Quantas pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para orar. É mesmo? Mas tempo para assistir futebol, você tem. Tempo para assistir novela, você tem. Tempo para assistir filme, você tem. E não tem tempo para orar? Muita gente tem muitas atividades. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito... Inclusive os pastores. Eu tenho que visitar, eu tenho que preparar sermão, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e bababi, babá. E não tem um tempo íntimo de oração com Deus. As diversões, tem muita gente que coloca as diversões antes da oração. Tudo isso que eu disse não é errado, não. Eu também gosto de futebol, eu torço para o melhor time do mundo, que por enquanto está meio ruim, mas é um dos melhores, é o melhor time do mundo. Mas jamais eu vou trocar um momento de oração, de edificação, por uma partida de futebol. Jamais eu vou trocar prioridades. Por um filme, por exemplo. Eu gosto de assistir filme também, mas às vezes Deus nos chama para orar. E nós precisamos orar. Por isso, eu te convido, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, a fazer você um compromisso com Deus. A orar, a ter intimidade com Deus, a interceder, a falar com Deus. Não adianta você prometer para mim, nem para o pastor Ademir, para o pastor da sua igreja, não. É você e Deus. Se você sentir que você tem necessidade de orar, comece a orar. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, que uma igreja que quer crescer, uma igreja para andar, tem que ser uma igreja de joelhos. Uma igreja que dobra os joelhos. Isso serve também para a nossa vida particular. Se você quer ser feliz na sua vida, dobre os seus joelhos, ore, converse com Deus, fale com Deus, chore diante de Deus, coloque tudo que você está sentindo diante de Deus, Ele vai te ouvir com muito amor, com muito carinho, e Deus vai responder sim, não, ou espere. Às vezes nós só queremos o sim de Deus, né? Mas de repente Deus está dizendo, olha, é melhor não. Isso que você está pedindo não é muito bom para a sua vida, não. E o Tiago diz assim na sua carta, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar, para parecer. Isso Deus não vai nos dar. Se for para a gente se aparecer, para a nossa glória, Deus não vai dar. Então, ore com sinceridade, ore para que Deus te abençoe, e eu tenho certeza que Deus quer te abençoar, para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Coloque diante de Deus a sua vida em oração, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Isso é uma coisa interessante, viu, pastor Ademir? Quantas vezes Deus chamou você 3 horas da manhã, só que você, de repente, não entendeu que foi Deus.
Você fala, sabe quando desperta, assim, bum, acorda, 3 horas da manhã. Aí você não sabe o que fazer. Você vai para a geladeira, abre a geladeira, come, vai para a televisão e fica acordado. 1, 2, 3 dias. De repente, Deus está fazendo com você como ele fez com Samuel, está te chamando para orar. E você tem que dizer como Samuel, eis-me aqui, Senhor. Vai orar, vai conversar com Deus. Já aconteceu com você isso aí, pastor? Aconteceu algum tempo atrás, eu estava no propósito de orar de madrugada, e aí quando foi naquele horário X, bem em cima da hora mesmo ali, eu escutei o meu nome, entendeu? Foi uma forma assim, audível, foi por 2 vezes. Primeiro, eu estava dormindo, né? Aí eu escutei a voz, Ademir. E aí, depois, a outra voz mais forte ainda, Ademir. Na hora que eu acordei, aí eu lembrei que eu tinha que orar. Na verdade é assim, pastor, eu já entendi o seguinte, olha, quando tem noites que eu penso assim, não, eu vou dormir bem, ok. Mas às vezes não é assim, às vezes a gente acorda lá por 2 horas da manhã, 3 horas, mas eu já entendi o seguinte, quando eu acordo de madrugada que eu não consigo dormir, ali é o chamado para que eu venha estar intercedendo. E é uma experiência muito fantástica, né? Muito interessante, que às vezes a gente nem sabe pelo que orar. Mas quando a gente começa a orar, o próprio Espírito Santo ele já vai colocando algo em nossos corações. E aí quando você chega vamos dizer assim, depois de alguns minutos, ele colocou pessoas na tua vida que você não tinha nem ideia que você iria orar por ela. Às vezes são pessoas que a gente viu há 20 anos atrás, né, nunca mais viu, e a gente lembra dela. Então, exatamente, pastor Ademir. É isso que Deus faz com a gente. De repente, Deus nos chama para orar, e aí nós começamos a orar, e começa a vir à nossa mente pessoas. Essa semana mesmo, à noite, mas eu sonhei com uma pessoa que era da minha igreja, um senhor, que faz muito tempo que eu não o vejo. Não sei como ele está. E eu sonhei com ele. E aí de manhã eu orei, isso foi sonhando, aí de manhã eu orei por ele, passei o dia orando por ele, e escrevi para a filha dele. Disse, olha, como que está seu pai? Eu lembrei do seu pai, faz muito tempo que eu não vejo seu pai. Ela disse, meu pai está bem, tal, tomando os remédios, com 89 anos. Eu disse, olha, eu passei o dia orando. Ela disse, que bom que você orou, meu pai está precisando muito das orações. Então, Deus nos chama para estarmos orando por outras pessoas. E às vezes a gente não entende isso. Quando Deus nos acorda, quando o Espírito Santo nos acorda de madrugada, ore, comece a orar. E o Espírito Santo vai te revelando para quem você deve interceder, pessoas que de repente você nem sabe que a pessoa está passando por um problema grave e você está orando por aquela pessoa. Então, o meu convite, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, comece a ter uma vida, um estilo de oração. Oração ser o seu estilo de vida. Fale com Deus, converse com Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e vai mudar muito. Você vai ter uma visão totalmente diferente de mundo. Você vai andar na rua, você vai ver alguém, você vai falar, Deus abençoe aquela pessoa. Você vai ver um mendigo, Deus abençoe aquele mendigo, Deus, e assim por diante. E você vai estar abençoando muitas vidas. E você será muito abençoado tendo uma vida de oração. Amém. Que bênção. Continue que eu tô só... Você sabe que nós precisamos ouvir, né, a palavra de Deus, e enquanto você está falando aí, eu estou aqui só iniciando, hein? Estou me enchendo da graça de Deus aqui, ouvindo o senhor, viu? O ideal era a gente fazer um bate-papo, mas eu me empolguei aqui, eu fui falando aqui, né, e... Manda mais. E eu peguei aqui, assim, alguns pontos, né, da palestra que eu faço nas igrejas. Essa é uma palestra, né? Tem outra sobre oração também, né? Mas eu gostaria de ler aqui Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna. Como que a gente se achega ao trono da graça de Deus? Orando, conversando com Ele, falando com Deus, expondo a nossa vida. E Deus, eu acho muito interessante isso, né? Que Deus, às vezes a gente pensa, será que Deus entende desse assunto? Claro que Deus entende de todos os assuntos. E fale com Ele, seja qual assunto for, seja emocional, físico, seja de internet. Já aconteceu uma vez, por exemplo, nós fomos numa igreja, nós temos um grupo de música também, nós fomos tocar e depois ia palestrar, e uma igreja muito grande, muito bonita, um equipamento de som perfeito, maravilhoso. Nossa, eu falei, olha, que nota 10, né? Uma igreja grande, bem grande. E aí, 5 minutos antes de começar o culto, bum, sumiu o som, apagou o som, ficou sem som nenhum. E aí os técnicos lá ficaram desesperados, né? Tinha técnico e tal, e o pastor ficou desesperado. Eu falei, calma, pastor, fica tranquilo. Não, mas como é que uma igreja... E aí nós temos o costume, antes de começar o culto, e sair para orar, falei, vamos orar. E o pastor estava desesperado, eu vi que o pastor, falei, pastor, calma, vamos lá, vamos orar, fomos lá orar, oramos juntos e tal. E eu disse assim, olha, pastor, se o som não voltar, não tem problema, nós fazemos voz e violão, e a gente prega sem microfone mesmo. Ainda ele falou, mas vocês fazem isso? Não tem problema? Não tem problema não. Fazemos aqui um voz e violão e a gente fala bem alto aí para a igreja. Ah, tá bom. E voltamos, né? E oramos, falando, Deus, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, inclusive a aparelhagem de som, conhece tudo aqui. O Senhor é o engenheiro dos engenheiros, né? E o Senhor pode... E subimos lá para começar o culto. E a hora que nós subimos para começar, bum, o som voltou. Do nada, o pessoal lá ficou abismado, eles não entenderam o que aconteceu, qual foi o problema, mas até eu brinquei com o pastor, está vendo? Ó, o engenheiro dos engenheiros, que é Deus, resolveu o problema. É assim. Então, às vezes, se eu for ficar contando aqui, pastor Ademir, eu tenho muitos casos aqui de oração, assim, que foram respondidas na hora, respostas que demoraram para ser respondidas, e muitas coisas que não foram respondidas. Deus disse não. E depois nós entendemos o porquê que Deus disse não. Então, isso eu gostaria de deixar... Sobre esses aspectos, é o seguinte, eu entendo o seguinte, nós ficamos mais sensíveis, né, àquilo que Deus quer para nós quando nós passamos a orar. Nós sabemos que é Ele quem faz, é Ele quem está no controle. Mas uma vida de oração em jejum é uma oração, aliás, é um estilo de vida que traz para nós essa sensibilidade, né? Porque às vezes Deus está falando assim, a gente não está compreendendo. E às vezes Deus está falando não e a gente está teimando. Mas quando nós oramos, nós compreendemos qual que é a vontade de Deus, né? Sim. E assim, é muito doído quando nós fazemos coisas pela nossa vontade e não consultamos a Deus. Depois nós batemos cabeça. E aí nós falamos, puxa, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu não tinha batido essa cabeça, não tinha feito isso. Então, Deus permite. Mas só que nós temos consequências dos nossos erros. E aí nós não temos uma varinha de condão. Até tem gente que fala assim, então oração é um blim, sabe os filmes lá que você dá uma varinha de condão, aparece, né? Da abóbora se torna uma carruagem, né? Com Deus não é assim. Não é uma varinha de condão. Nós temos responsabilidades também. Quando nós tomamos decisões erradas, as consequências vêm. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, e muitas vezes Deus fala, Deus está nos mostrando claramente. E é por isso que é importante, dentro da casa, do lar, o marido orar com a esposa, e nós temos o costume assim, Deus, se o Senhor quer alguma coisa para a nossa vida, fale comigo e fale com a minha esposa também, para que nós tenhamos a mesma opinião sobre aquele assunto, sobre aquela decisão a tomar, e assim por diante. Eu sei que muitas vezes, numa decisão, eu vou comprar uma casa ou compro um apartamento, troco de carro
ou não troco? Ora também, coloca isso diante de Deus, para aquilo não se tornar um problema na sua vida. E, de repente, eu sempre falo com Deus assim, Deus, se é para eu fazer determinada coisa, abra totalmente as portas. Se não for para eu fazer, que alguma coisa dê errado. E que feche, que não dê certo, e assim por diante. Então, são dicas assim que isso nós vamos aprendendo tendo intimidade com Deus. Isso não quer dizer que nós somos infalíveis, eu sou infalível, que agora na minha vida tudo dá certo, tudo é lindo, maravilhoso. Não. Continuo errando, continuo dando cabeçada, continuo fazendo... mas aí que entra a beleza, a graça do Evangelho, que nós nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa, e nós voltamos e continuamos no nosso ministério, seja em casa, no trabalho. Eu encaro o meu trabalho, a minha profissão, como ministério. Por exemplo, eu já fui radialista, eu trabalhei 15 anos em rádio, e eu fazia programa de rádio que só tocava música evangélica. Não tinha oração, não tinha leitura bíblica, era em FM, né? Então era no mesmo estilo da rádio. Foi quando surgiu o movimento gospel, lá em 1990, quando começou a entrar as guitarras na música gospel e tudo mais. E uma rádio aqui na cidade, FM, me deu oportunidade, e eu fazia o programa no estilo da rádio. Igual os locutores falam, né? Bom, vamos agora tocar para você a Oficina G3, está chegando a Oficina G3 com vocês, e tocava a Oficina G3 e tal, e tudo mais. E até me criticavam na época, e falavam assim, mas como assim, o cara faz um programa aí, fala de Deus, mas não faz uma oração, não faz uma leitura bíblica, né? Mas eles não sabiam que lá no estúdio da rádio eu estava orando, e muita gente orando. E um testemunho só que eu vou contar, fruto desse programa na rádio, por exemplo. Um casal, eles... a mulher era evangélica e o homem era ateu. Olha só, vai vendo. E eles namoravam e foram se casar. E para o casamento dar certo, o homem disse para ela assim, olha, você sabe que eu sou ateu, então eu não vou te proibir de ir na igreja, porém, você nunca me convida para ir na igreja. Não me convide. Então, eu te respeito e você me respeita, tá bom? Tá bom, vamos casar? Vamos. Casaram, e aí ela ia à igreja, domingo, e ele deixava ela ir na igreja. Não tinha um problema, não brigavam com isso. Só que daí eu fazia o programa todo domingo às 7 da manhã, das 7 às 9 da manhã. E ela, para se preparar para ir para a igreja, ela ligava o rádio, na FM. Só que na FM que só tocava música. E o marido dela ia tomar o café e tudo mais, e foi ouvindo as músicas e tal. E aí até que um dia, ele chegou para ela, assim, domingo cedo, e falou assim, querida, eu vou com você hoje na igreja. A mulher quase caiu de costa. Ele era ateu. Ela falou, como assim? Ela falou assim, olha, ele disse para ela, eu quero conhecer esse Deus aí, dessas músicas aí que você está ouvindo. Depois a mulher fez questão de ir lá na rádio me conhecer e contar que o marido dela se converteu ouvindo as músicas que eram tocadas na rádio. Então, mas isso não é porque méritos meus, mérito da música, mérito da rádio, não, porque o programa ele era calcado em oração. Tanto na hora que eu chegava, tocando as músicas, e outras pessoas orando, nós estávamos ali com o objetivo de evangelizar, mas tinha uma base da oração. Minha esposa em casa orando, minha mãe orando, família orando. Ou seja, nós vemos que Deus age, Deus ele abençoa, Deus faz aquilo que aos nossos olhos é impossível. Por isso, quando você for fazer qualquer coisa, ore antes, coloque diante de Deus. Aquilo que para mim, para você é impossível, para Deus não é. Lembra-se do caso de Jesus, quando estava lá aquela multidão com fome, desesperados para comer, e os discípulos falaram que, mestre, manda eles embora aí, não temos comida, não tem marmitex, não tem nada aqui não. Jesus fala assim, mas peraí. Eles ficaram até agora aqui ouvindo eu pregar, eu falar, e agora nós vamos dispensar eles tudo com fome? Jesus fala, não. O que vocês têm aí para comer? Tem um garoto aí que tem aí uns pãezinhos, uns peixinhos aí, e o garoto deu tudo o que ele tinha.
O garoto teve mais fé do que os 12 apóstolos. Né? E aí Jesus fala, é tudo que tem? É tudo que tem. Então é disso que eu vou fazer o milagre. É do tudo. Às vezes, para nós, o nosso tudo é pouquinho, é pequeno. Mas é isso que Deus quer de mim e de você, o nosso coração. Quando a gente entrega, quando a gente ora. E a Bíblia diz que Jesus, antes do milagre, ele orou agradecendo. E daí, então, ele foi distribuindo os pães e peixes. Todo mundo comeu, todo mundo se fartou e ainda sobraram cestos. Olha que milagre. Por quê? Porque alguém se dispôs a dar tudo, Jesus abençoou, Jesus orou e Jesus fez o milagre. E é isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Quando nós nos entregamos de coração, sem ferramenta, sem conhecimento, sem, de repente, sem preparo nenhum. Nós fizemos teologia, mas tem muita gente que não fez. Tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou falar de Jesus se eu não sei nem pronunciar direito? Eu falo problema, em vez de falar problema, não tem problema nenhum. Deus vai te usar do mesmo jeito. Nós temos relatos aí de pessoas que são usadas por Deus falando tudo errado. Não tem problema. Deus quer te usar, mas quando nós nos oramos, quando nós temos uma vida de oração, uma vida onde nós ensinamos os nossos filhos, ensinamos quem está ao nosso redor a orar. Agora nós estamos ensinando o nosso netinho. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar. Foi aniversário dele recentemente, e aí ele chegou aqui em casa, e com o pai dele, né, o nosso filho mais velho, e aí entrou, e a primeira coisa que nós falamos assim, vamos agradecer o Papai do Céu pelo seu aniversário. Ele fez 3 anos de idade. E sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou, porque o pai, a mãe ensinando ele, também nós ensinando, e aí nós nos ajoelhamos, demos as mãos para agradecer o aniversário dele. E é assim que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, essa experiência com Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que quer nos ouvir. E nós precisamos falar, conversar com Ele, seja falando verbalmente, ou muitas vezes pode ser lá dentro, em pensamento. A Bíblia fala que muitas vezes a nossa ideia nem chegou à boca, nós nem falamos nada. As nossas palavras nem chegaram à boca, mas Deus já conhece todas. Por isso que Deus é tremendo, por isso que Deus é maravilhoso. A gente não precisa ficar gritando, berrando, fazendo estardalhaço. Deus conhece o íntimo do meu e do seu coração. Pastor Ademir, se você deixar aqui, eu vou ficar falando até meia-noite. Vai o dia todo, de manhã, de tarde e de noite. Não, está sendo bênção. Está sendo bênção. Mas muito obrigado aí, viu, pelas palavras do Senhor, né, ter trazido aí para nós aí esta palavra e esses testemunhos também. Então, você que está chegando agora no YouTube, olha, você tem que assistir esse vídeo desde o começo. Eu tenho certeza que você vai sentir o desejo de se dedicar mais à oração. A grande verdade é o seguinte, olha, nós sabemos, né, algo sobre a oração e nós falamos muito sobre a oração, mas a grande verdade é que nós oramos muito pouco. E a ideia é essa mesmo, assim, que a gente venha crescer nesse aspecto, né? Então a gente tem que orar mesmo. E eu agradeço a Deus pela sua vida, viu, Joel? Que Deus continue te usando ricamente nesta área, né? Na área de vida cristã, oração, bem como no seu ministério, né, voltado também para as famílias, para os casais. Que Deus te abençoe ricamente, Deus. Amém. Viu? Eu que agradeço muito o seu convite, pastor Ademir. Muito obrigado mesmo. E continuo à sua disposição. Seu canal tem sido bênção. Eu assisto e dou essa dica. Você que, de repente, fala, eu não tenho tempo para assistir os vídeos no YouTube, eu vou dar uma dica, né? Eu trabalho com publicidade, com marketing. Às vezes eu estou aqui fazendo um trabalho com um cliente, tal, no computador. Eu entro no canal do YouTube, ligo lá, ponho o fone de ouvido e vou ouvindo. E vou ouvindo, tal, e vou fazendo o meu trabalho. E dessa forma nós nos edificamos
nós aprendemos, é um canal que tem sido bênção na vida das pessoas, e que realmente você que está nos assistindo, compartilhe, dá o like, dá o joinha, se inscreva no canal, e para que toda vez que surgir o pastor Ademir postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Compartilha, manda para outras pessoas, que eu tenho certeza que você estará abençoando outras vidas. Muitas vidas serão abençoadas através do seu compartilhamento, e eu fico à sua disposição, viu, pastor Ademir? Quando Amém. você quiser, nós temos essa facilidade de nos comunicarmos via internet, eu aqui em Limeira, estado de São Paulo, você em Areado, Minas Gerais, e para mim é uma alegria estar junto com você. Conte sempre comigo. Amém. 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 Bom, eu vou estar orando, então, pelo senhor aí, pela família também, e Amém. também por todos aqueles que estão nos assistindo. Pode ser? Sim, agradeço sim. Amém. Senhor, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pela vida do Joel Brandão, ó Deus, pela vida do Teu filho, pela família dele, Senhor. E eu agradeço a Ti, Deus, porque ele trouxe para nós aqui, ó Deus, algo maravilhoso relacionado à Tua palavra sobre a oração. Ô Pai, nós precisamos orar mesmo, ó Deus. E eu agradeço a Ti, Pai, por esta fala que esse irmão tão cheio do Teu Espírito Santo trouxe para nós. Que o Senhor abençoe, Deus, a vida do Joel, bem como a sua família, e também o seu ministério, a sua igreja, e também, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo. Ô Pai, que o Senhor venha de encontro a cada um, Senhor. Amém. Que a questão da oração, Deus, seja algo assim, Deus, um estilo de vida, na vida, Deus, de todos que estão nos assistindo, e também na nossa vida também, Senhor. Nós precisamos de Ti. Obrigado por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Joel, muito obrigado, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida e Deus abençoe todos vocês aí que nos assistiram e compartilhem esse vídeo. Deus abençoe, viu? Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe você também, pastor. Amém.